Então, obrigado, Andrei. Obrigado também pela organização. O pessoal aqui da UVA está de parabéns. A gente está realmente muito bem impressionado com a acolhida, com a infraestrutura. E a BFR chegando ao 11º Congresso, de fato é uma mostra de maturidade, é um trabalho coletivo que a gente vê crescendo e de fato, se não for coletivo, ele não dura. Então, realmente, a gente fica muito contente de ver a coisa crescendo, com o pessoal novo aparecendo, com alunos de graduação participando e tal. Então, vamos lá. Lá em 2023, no 10º Congresso, que foi em Brasília, eu apresentei um trabalho no colóquio que a gente fez com a coordenação do Porsche, que tentava relacionar o conceito de religião do John Hick, nesse livro que saiu pela BFR, com a prática religiosa do candomblé. Era essa ideia, o colóquio era exatamente sobre como inserir as religiões de tradição africana, afro-brasileiras, na discussão sobre filosofia da religião, em termos mundiais. A minha proposta era avaliar se o candomblé se encaixava na distinção que o Hick faz entre religião pré-axial e religião pós-axial, uma coisa que ele faz naquele livro. Em segundo lugar, eu queria, no artigo, virou depois um artigo que saiu na Religious Studies, acho que acabou de ser publicado, né? No segundo lugar, eu também queria, no artigo, refletir sobre a metodologia do Hick, quando ele propõe uma conceituação de religião. E em terceiro lugar, eu me propunha a aperfeiçoar o conceito proposto por ele no trabalho. Então, eram essas três coisas que eu estava tentando fazer na apresentação e depois saiu no artigo. Resumidamente, eu argumentei, então, que apesar das aparências, o candomblé não se enquadrava claramente numa compreensão de religião pré-axial, que, em segundo lugar, ele não havia sido coerente na sua adoção do método de semelhança de família, na sua conceituação. Então, ele propunha isso, mas acabava não fazendo. E que, em vista do exemplo do candomblé, a resposta à experiência do mal deveria ser incluída no conceito de religião. Essa é a minha proposta e que reverbera no que eu vou falar hoje. A sugestão do conceito de religião que eu propus, ela se divide em 2 níveis. Então, no primeiro nível, eu proponho considerar a religião como uma atividade humana que responde a 2 experiências. A experiência da realidade, em uma dimensão especial ou transcendente, uma espécie de superabundância do ser, e a experiência do mal. A religião é uma resposta a essas 2 experiências, e não apenas a dimensão transcendente, que é o que o Hick fala, inclusive no subtítulo do livro, Respostas Humanas ao Transcendente. Então eu acho que devia incluir o mal também como parte dessa resposta a essa atividade. E, em segundo lugar, no segundo nível do conceito, a gente teria elementos que caracterizam essas 2 respostas em termos encontrados nas religiões em diferentes graus e presentes em umas, mas não em outras, segundo o conjunto delas, sendo o conjunto desses elementos uma semelhança de família. Aqui tem um exemplo, é uma foto de um restaurante famoso que tem em Ouro Preto. Acho que para mim é a cara da semelhança de família do Wittgenstein. Assim, se você olhar, né? Uns têm umas características, outras, mas não tem todas. Ninguém tem todas, mas todo mundo tem algumas. E o conjunto dessas características forma a semelhança de família. E essa é a ideia do Wittgenstein. E para mim essa é a foto que devia ter. Se ele olhasse, ele entendia que era isso aí, semelhança de família. Então a ideia é o seguinte: entre esses elementos estariam presentes as atividades que o Hick descreve como típicas das religiões pré ou pós-axiais. Quer dizer, o que você teria ali, nessa descrição que ele faz, na verdade seriam esses elementos que estão no segundo nível da minha conceituação de religião a partir do Hick. Ou seja, preces, cultos,
cânticos, sistemas de normas e valores morais, comunidades eclesiais, textos sagrados, narrativas místicas, ritos, tradições. Então você tem esses elementos em algumas religiões mais, em outras menos, em algumas está presentes, em outras não está presentes. Então, esse seria o complemento do conceito de religião a partir do Rick. Mas lembra que o elemento, o primeiro nível fala de uma resposta a duas experiências, usando com esse tipo de atividade aí. Em 2024, no GT de Filosofia da Religião, lá no Encontro da Ampof de Recife, eu apresentei um trabalho que buscava aprofundar esse conceito de mal. E depois de enumerar alguns exemplos de males, tem um modo meio socrático, assim, você começa com exemplos de males. Você tem uma lista de exemplos. Eu me propus classificar esses exemplos segundo uma tipologia clássica, que é de males intencionais ou morais, e o mal não intencional, chamado também de mal natural. Isso saiu depois na revista Instante, com a insistência do Iri, e o negócio acabou saindo como artigo também no final do ano passado. Em seguida, depois de fazer essa tipologia dos males, daqueles que eu exemplifiquei, eu defendi que esses tipos básicos de mal podem ser explicados por meio de 3 teorias, principalmente. Então você tem a teoria clássica do mal como privação do bem. A Lohane está estudando isso agora, vai apresentar amanhã, lá no grupo dos graduandos. A teoria do mal como realidade em si, ou seja, não é a privação do bem apenas, que é a noção clássica do neoplatonismo, de Agostinho, nem nada. A ideia do mal como uma realidade que é independente do que vem a ser, que é uma teoria mais moderna, digamos assim. E a teoria deflacionista foi um nome que eu inventei para a ideia da proposta de que o conceito de mal devia ser abolido. A gente não precisa dele. Você pode tratar do mal em termos objetivos. Por exemplo, dor, você fala, não é um mal, é simplesmente a ativação de uma determinada fibra neurológica. Ou você fala terremoto de Lisboa, isso não é um mal, isso é simplesmente uma ocorrência tectônica e na estrutura de uma cidade. Ou seja, pode descrever objetivamente o mal e simplesmente eliminar isso daí. Essa seria a concepção deflacionista. Todas essas 3 têm problemas. Eu aponto no artigo que nenhuma delas realmente que todas elas têm dificuldades. Depois eu proponho, então, para entender a religião como atividade humana, entender a religião como atividade humana, que o mal fosse compreendido como experiência. O mal como experiência humana. Essa é a sugestão que eu adoto. Não pretendo que ele seja só isso. Eu não fico apenas. Eu acho que o conceito de o mal pode ser entendido no sentido ontológico. Eu acho que talvez a teoria da privação ainda tenha lugar na discussão contemporânea. Mas eu entendo que se o objetivo é entender a religião como resposta ao mal, bastaria entendê-lo como uma experiência humana. O mal como experiência humana seria suficiente para a gente entender o conceito de religião naqueles termos que eu propus. Então, até aqui é só introdução. Praticamente metade dos slides são introdução. A ideia é que o mal é uma experiência humana universal. Essa é a ideia. Embora ele tenha conteúdos variáveis, conforme as culturas e os períodos históricos. E o caráter básico da experiência do mal, ele pode ser captado pela noção de emoções básicas. Teve um colega da Federal do Piauí que falou hoje de manhã esse conceito que o pessoal tem estudado em filosofia das emoções, mais recentemente. Essa noção de emoções básicas. E essas emoções, chamadas emoções negativas,
o medo, a aversão, tristeza e raiva, elas são claramente, ela tem uma presença universal nas diferentes culturas e nos diferentes momentos históricos. E eu proponho que elas seriam, então, constitutivas do ser humano ontologicamente e da nossa capacidade de percepção e conhecimento. Ou seja, a ideia de mal como experiência humana, ela tem um lado ontológico, metafísico, na metafísica do ser humano, próprio ser humano como uma realidade, e na capacidade humana de perceber, do ponto de vista, então, epistemológico. A proposta era ver até que ponto essa noção de mal, como experiência humana, serviria para entender o fenômeno religioso. Então, mais especificamente, eu queria explorar possibilidades alternativas de aplicar o conceito de mal em filosofia da religião de modo diferente ao tradicional problema do mal tratado pela teologia natural. O exemplo do que o Sérgio apresentou aqui. Na teologia natural, o mal é tratado como um argumento contra a existência de Deus, normalmente. Isso é uma linha bastante forte. Tem um livro recente do Yuji Nagasawa, ele fala de entre os anos 90 e mais recentemente, são milhares de trabalhos sobre o mal nessa perspectiva. Então, uma coisa de tipo 4.000, eu acho, artigos, entre artigos e livros, capítulos de livro. Então, ela é uma linha de tratamento do conceito do mal em filosofia da religião extremamente frutífera. Mas eu queria tentar alguma coisa diferente. Como é que a gente pode ver o mal dentro da filosofia da religião que não seja como argumento contra a existência de Deus? Então, sem desmerecer essa abordagem, que toma o mal como um problema para a racionalidade da crença em Deus, eu pretendi explorar o fato de que em áreas como teologia, psicologia e antropologia, e as ciências da saúde também, cadê a colega lá ali? Na ciência da saúde também, a experiência do mal é ocasião para uma experiência religiosa, que aumenta a religiosidade ao invés de apenas diminuí-la. Eu lembro, participei de uma vez de uma conferência de uma psicóloga que trabalhava na área de pacientes terminais no Hospital Universitário de Brasília, e ela dizia que em mais de 20 anos de experiência, ela nunca tinha visto um leito desses pacientes que não tivesse um símbolo religioso. Me chamou a atenção, é uma coisa curiosa isso, né? Quer dizer, ali você tem uma experiência de infortúnio, talvez de desesperança, porque são pacientes terminais que estão em tratamento paliativo. E ela, na percepção dela, nesses anos todos, você não tinha ali alguém que estava revoltado com isso e, portanto, perdendo a fé. Embora você tenha também casos, claro, disso. Mas é muito frequente também que essa experiência do mal, na verdade, aumenta a religiosidade ao invés de diminuir. Então, a minha ideia era como é que a gente pode explorar isso em filosofia da religião. Então, nessa apresentação, eu pretendo refletir sobre duas possibilidades básicas de explicar esse fenômeno de aumento da religiosidade diante da experiência do mal. Então, é mais um passo nesse projeto. Então, como o Paulo Estevão falou hoje de manhã, a gente usa essas apresentações, né, às vezes para jogar verde, para ver o que o pessoal diz daquilo aí, para ajudar a gente a aprofundar as ideias. Então, a proposta é essa. Nesse passo à frente, agora é entender, tudo bem, digamos que seja de fato um fenômeno, que exista uma frequência grande de pessoas que, na experiência do mal, e aí você tem o sofrimento físico, você tem a decepção, você tem a culpa, não só o mal como dor, como sofrimento, mas outros tipos de experiência humana negativa, digamos assim.
A pergunta se isso é realmente um fato, como é que a gente poderia explicar isso filosoficamente? E é sobre esse passo que eu quero dar nessa apresentação. Eu conto com a ajuda de vocês para ver se estou indo na direção certa. Finalmente acabei a introdução. Então a gente tem aqui, por um lado, eu agradeço ao Inácio que achou essa ilustração que eu tinha perdido. É possível alegar que o aumento eu chamo isso de teoria da falha. Então, o aumento da religiosidade em vista de uma experiência mais intensa do mal, ela se deve a alguma falha superável, alguma falha nessas pessoas, superável por algum esforço ou alguma alteração no estado de coisas. Quer dizer, o que você tem aí é a atitude daquele sujeito lá, que em vez de montar uma jangada para sair da ilha deserta, ele fica rezando. Essa é uma imagem, Samuel que me mandou isso aí. Eu achei muito interessante, ilustrativa dessa ideia da teoria da falha. Não sei se vocês entendem, então, a ideia. Quer dizer, tá. Então, esse aumento da religiosidade é, na verdade, um problema dessas pessoas, é um defeito delas. Poderia ser superado de alguma outra maneira. Ou seja, aquilo que a atividade religiosa oferece diante da vivência do mal, esse é o segundo ponto, pode ser obtido por outras atividades, como a arte, a política, a ciência, a tecnologia, a filosofia ou a economia. Então, o exercício dessas outras atividades teriam, na verdade, um efeito sobre a experiência do mal muito maior do que a atividade religiosa. Ou seja, atividades religiosas elas não só não têm o mesmo efeito, mas elas até podem impedir que sejam tomadas as iniciativas que realmente façam diferença. Então, você tenha uma noção de que o desenvolvimento científico e técnico ele nos ofereceria hoje condições de lidar com o mal que a gente não tinha no passado. E essas condições seriam suficientes para resolver os problemas que afetam o ser humano. Então, essas pessoas não precisam de oração, não precisam de terapia. Pessoas que estão lá. O sujeito que está sofrendo por condições de baixa renda, ele precisa de alguma solução do ponto de vista político, econômico, e não atividades religiosas, preces, cultos, novenas. Então, a arte é que pode aumentar a nossa alegria e nosso entretenimento, isso melhorar a nossa reação de tristeza e depressão, e não atividade religiosa. Quer dizer, você teria, na verdade, a ideia assim, de que a religião não tem mais um papel para cumprir diante de uma cultura que tem condições mais sofisticadas que havia no passado e que hoje a gente não se encontra em outra situação. Na teoria da falha, a gente teria então um pressuposto do papel da religião como que o papel perdão, nessa consideração do papel da religião como resposta ao mal, a gente teria então a visão de que é papel exclusivo do ser humano o enfrentamento daquilo que provoca essa experiência. Então, uma espécie de noção de autonomia e suficiência humana diante dessa experiência, e aquele que responde religiosamente a isso estaria, na verdade, deixando de ser, ou failing to be, não sei como é que se, deixando de ser, acho que se fala em português, né? Deixando de ser um ser humano autêntico, pleno, alguma coisa assim. Então tem um problema aí de algo que está deficiente na pessoa. Essa seria a teoria da falha. Ou seja,
É possível, então, ver a religião como sinal de imaturidade e fraqueza, e que, além disso, é fonte de problemas adicionais, ou, no mínimo, como uma atividade desnecessária, que pode até criar coisas boas e ruins, mas que poderiam ser criadas sem a religião. Então, a rigor, a teoria da falha também teria esse corolário, essa consequência. Ou seja, uma noção de deficiência naquele que responde religiosamente à experiência do mal. Na direção oposta, eu estou chamando de teoria da inerência por falta de nome melhor, eu não consegui pensar outro. Se vocês quiserem me ajudar, poderia. Muito bem-vindo a ajuda. Tem todas as coisas que eu estou falando, na verdade. Mas eu não achei outro nome, eu pensei nisso daí, hoje à tarde, na verdade. Teoria da inerência. A ideia aqui é a seguinte: a compreensão positiva da religião como resposta à experiência humana do mal, ela pode ser pensada como uma antropologia filosófica que entenda a religiosidade como inerente ao ser humano, independentemente das suas condições. Se é rico, se é pobre, se é saudável, doente, o que quer que seja. Então, na verdade, haveria na própria estrutura ontológica do ser humano alguma coisa que o leva a responder religiosamente à experiência do mal, e isso não tem a ver com as suas condições, digamos, acidentais. Não importa o quão poderosos nós sejamos, a experiência do mal, então essa ideia, a experiência do mal pode nos provocar uma experiência adicional de insuficiência de nós mesmos e de abertura para o que dá sentido a essa percepção de falta, de carência. Quer dizer, o que eu teria aqui é que fato de que o mal é uma ocasião para a experiência religiosa se daria em virtude dessa experiência de que nós somos insuficientes. Estava falando para a colega lá da PUC Minas, como que lá no UNB, na Faculdade de Medicina, tem um painel num dos auditórios que mostra diferentes momentos de tratamento de saúde. Então, cirurgia, curativo, parto. Uma coisa curiosa, não tem nenhum outro lugar da universidade que você tenha também símbolos religiosos. Não sei se o pessoal já foi no auditório, se quiserem um dia forem em Brasília, o UNB, auditório 3 da Faculdade de Saúde, ou a Faculdade de Medicina, acho que é uma dessas duas. E uma coisa curiosa, como o pessoal da área de saúde percebe essa questão da insuficiência. Parece que muito mais claramente que outras áreas de conhecimento universitário. E talvez uma explicação, então, dessa resposta religiosa tão frequente à experiência do mal seria essa noção de que o que você tem é uma experiência de insuficiência, de falta de carência de nós mesmos. É claro, então, nessa teoria da inerência, a gente poderia dizer que a resposta religiosa não é uma solução utilitária para os problemas, mas de uma experiência do sentido que está por trás da negatividade que a gente sente na vivência do mal. Ou seja, o mal é essa negatividade, mas por trás dela teria uma experiência do sentido fundamental. E, por outro lado, né, não é porque a experiência do mal leva alguém a rezar, a fazer sacrifício, participar de liturgia, que essa pessoa vai deixar de tomar outras providências. Naquele memezinho lá, tem um sujeito falando embaixo, né? Eu omiti de propósito, o sujeito assim, que caminhos estranhos que Deus escolhe, né? Põe um ateísta para fazer a canoa enquanto você está rezando para Deus fazer o negócio. Então aqui o sujeito está dizendo que a ideia é que a experiência do mal, a resposta religiosa não implica o abandono de outras providências também, ou não implicaria necessariamente.
Além disso, a resposta religiosa seria não redutível a outras atividades humanas que se apresentam. E essa é uma questão muito, muito interessante. Porque é sempre um problema que a gente pode enfrentar. Afinal de contas, a atividade religiosa ela é sui generis ou ela é simplesmente uma mistura de diferentes atividades? Que seriam, então, na verdade, ela seria redutível a outras atividades. E aqui, a ideia na teoria da inerência, que ela pode ter dimensões de várias outras atividades. Tem jejum, que pode ter um efeito de saúde. Você pode ter esmola, que tem um elemento econômico envolvido. Você tem leitura e meditação de textos, que envolve raciocínio crítico. Você tem canto, que envolve arte e artes plásticas, mas nenhuma delas seria equivalente à atividade religiosa. Ou seja, ela não é embora ela tenha essas diferentes dimensões, ela ainda seria a atividade religiosa uma ação de tipo próprio, não identificável a nenhuma outra, e ao mesmo tempo que ela é capaz de integrar em torno de si quase tudo que os seres humanos fazem. Então a gente viu isso. A primeira frase do texto do Martin Grassi ontem, né? Essa noção de atividade religiosa como atividade integradora de várias atividades da cultura humana. O tema do nosso congresso exatamente é religião e cultura. Então uma das teses muito comuns da teoria que eu estou chamando de teoria da inerência, e dessa noção de que religião é algo sui generis, é a ideia de que a religião não só não se reduz a outras atividades humanas, mas que ela é capaz de integrá-las. Um outro aspecto da teoria da inerência é uma tentativa de responder a essa acusação de maturidade do religioso, com a admissão de que ela pode se aplicar a alguns casos, mas essa característica não tem por que ser pensada como necessariamente ligada a essa atividade. Ou seja, não é necessariamente imatura a pessoa que dá uma resposta religiosa à experiência do mal. Ao contrário, quer dizer, o pessoal da teoria da inerência poderia dizer que, ao responder religiosamente ao mal, essa pessoa estaria mostrando a coragem de perceber que não é autossuficiente e encontrando uma motivação a mais para ser proativo em outros aspectos também. Aqui um pouco que o Írio falou também, né? De encontrar motivação na atividade religiosa. Então, para as religiões em geral, esse é um outro aspecto da teoria da inerência, a experiência do mal é secundária. Essa é uma coisa que é importante falar para o Eduardo, que está me acusando de estar muito baixo astral com esse negócio de falar de mal o tempo todo, né? Porque é importante lembrar, né, que a experiência do mal ela é secundária, ou seja, ela se dá apenas supondo a experiência do ser em um sentido especial. A experiência do ser ela é afundante. A experiência do mal ela vem em segundo lugar. Essa é uma ideia que o Rick expõe no livro dele, lá, uma interpretação da religião. Ele chama de o otimismo cósmico. Mas ele diz que o otimismo cósmico é uma característica das religiões pós-axiais. Eu diria que, na verdade, é uma característica de todas as religiões. Os sacrifícios e os rituais das chamadas religiões pré-axiais também supõem essa noção de que o mal é algo superável, não é definitivo. Então, seriam esses os aspectos da teoria da inerência. Ou seja, em conclusão, quer dizer, o que eu tenho até aqui é entender a relação entre mal e religião a partir de uma antropologia filosófica,
Estou bastante curioso para ver o que o Manfredo vai falar amanhã, que é essa relação sobre antropologia e filosofia. Porque, tal como o Sérgio falou que está voltando a alguma coisa que ele fazia no passado, né? Voltando a ser Wittgensteiniano, eu comecei como antropólogo em antropologia e filosofia da religião. E agora, de certo modo, estou voltando a isso aí também. Né? Espero que não seja. Bom, deixa eu falar. Então, ou seja, esse pessoal alguns da teoria da falha, por exemplo, alguns autores que talvez se aproximassem, mas eu não quero entrar nessa questão de história da filosofia, mas porque eu não sou muito competente nisso, mas o pessoal que puder me ajudar é muito bem-vindo. O pessoal que critica a religião no século XIX tem muito essa noção por trás aí. Talvez o Feuerbach, talvez o Marx, um pouco o Nietzsche, Freud também, o positivismo. Eles têm uma determinada concepção do ser humano, tem uma antropologia filosófica. Então, do ponto de vista argumentativo, a gente pode talvez dizer que eles estão supondo que Deus não existe e apresentando só uma teoria de por que as pessoas acreditam mesmo que Deus não existe. Mas, na verdade, aqui, nessa abordagem, a gente pode considerá-los de uma maneira mais positiva. Essas críticas à religião do século XIX e começo do século XX, na verdade, têm uma determinada concepção de ser humano. E é essa concepção de ser humano que vale a pena investigar nesse tipo de abordagem. Ou seja, com base em uma teoria geral sobre o ser humano que a gente pode entender melhor o fato de que, frequentemente, a atitude em vista da experiência do mal é de incremento da religiosidade e não de seu abandono apenas. Tudo bem? É só isso. Obrigado.